Muito bem, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11, 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo chama a atenção dos cristãos da igreja em Corinto, porque depois dele ter ensinado, depois dele ter pregado muitas vezes para aqueles cristãos daquela igreja, ele se surpreendeu quando mais tarde ele veio a saber que algumas daquelas pessoas que ele tinha cuidado tinham se desviado e estavam errando determinadas coisas que eles já não deveriam mais errar. Estavam se deixando influenciar pelos falsos cristãos quando eles já não deviam mais estar sendo influenciados. E por isso Paulo, chamando a razão, chamando a atenção deles, Paulo disse assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele faz uma comparação aqui, ele compara o amadurecimento natural de um ser humano com o amadurecimento espiritual. É claro que quando ele falou que quando ele era menino falava das coisas de menino e agora que era adulto já não tinha mais o comportamento de menino, é claro que ele não estava se referindo aos seus hábitos de criança, mas ele estava fazendo um paralelo com o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual. Ele estava dizendo para aqueles cristãos o seguinte: quando eu comecei na fé, eu agia como alguém que estava começando, mas agora que eu amadureci, eu já não ajo mais como agia antes. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, porque Ele não trouxe a gente aqui só para nos curar, para prosperar, para atender aos nossos objetivos terrenos, mas o principal objetivo de Deus é salvar nossa alma, e nos mudar, e nos transformar. Por isso que eu não posso estar dentro da igreja e continuar sendo a mesma pessoa, ano após ano. Você sabe, quando uma pessoa começa na igreja, a gente tem o hábito de dizer, né, que a pessoa está engatinhando na fé, não é assim? Então, a pessoa quando está engatinhando na fé, quando ela é menino, quando ela é criança, ela age como um menino. Então porque ela está começando, então ela pensa como quem está começando. É natural, por exemplo, que uma pessoa que está começando na igreja, ela pense que Deus não é com ela. Quando ela faz uma oração e a oração não é atendida, é natural que ela pense que Deus não ouviu. Por quê? Porque ela é menina ainda na fé, ela está aprendendo ainda a perseverar, a confiar em Deus, a depender de Deus. Então é natural que ela pense dessa forma. O que não é normal é uma pessoa já com anos de igreja, e mesmo depois de tantas bênçãos já ter acontecido na vida dela, hoje ela pensar a mesma coisa que uma pessoa que está chegando agora pensa. E uma pessoa depois de tantas bênçãos, hoje pensar: Deus não é comigo, será que Deus existe? Não, isso não é mais o pensamento de uma pessoa que já teve tantas experiências com Deus, que já ouviu tantas pregações, que já recebeu tantos milagres. Agora, por causa de um problema, pensar que Deus não é com ela, faz sentido? Não faz sentido, é vergonhoso. É como você encontrar, por exemplo, um homem de 30 anos agindo como um adolescente de 15 anos. Se você conversa com uma pessoa de 40, de 30 anos, e você percebe que a pessoa pensa igual criança, você sente até vergonha. Poxa, fulano, ele tem 40 anos, mas tem uma cabeça de quê? De criança. E quantas pessoas que espiritualmente têm sido assim? Pensam como quem começou agora, fala coisas como quem começou agora, tem atitudes, comportamentos como de quem está começando agora. E às vezes, mais vergonhoso ainda, tem gente que faz coisas que nem quem está começando agora são capazes de fazer. Erram coisas que pelo tempo que ela tem de igreja, já não devia mais errar. É natural que todos nós cometemos erros, mas existem certos erros que eu não posso mais me dar o luxo de cometer. Se você, por exemplo, já
tem um certo tempo na presença de Deus, existem erros que já não deveriam mais estar se repetindo. Existem coisas que você já deveria ter amadurecido. Porque se isso não aconteceu, tem algum problema. Imagine, por exemplo, uma criança. É normal, por exemplo, que uma criança com poucos meses, ela não fala. Então ela chora para tudo. Quando ela está com fome, ela chora. Ela está com dor, ela chora. Ela está com sono, ela chora por tudo. É normal. Porque ela não sabe falar. Agora, se passado algum tempo, 2 anos, eu não sei com quantos anos uma criança começa a falar, mas passado 3 anos a criança não fala ainda, tem alguma coisa o quê? Tem alguma coisa errada. A criança precisa ser acompanhada, precisa ir ao médico, alguma coisa não está bem. Porque pelo tempo, já era para ela estar falando, e ela ainda não fala. Já era para ela estar engatinhando, pelo menos, e ela ainda não engatinha. Engatinha. É, exato. Já era para estar andando, ela ainda não anda. Alguma coisa não está certa. É a mesma coisa. Há pessoas que já era para ter mudado. Há pessoas que já era para ser mais firmes. Há pessoas que já era para ter um temperamento transformado, comportamento diferente, mas está errando ainda as mesmas coisas. Alguma coisa não está o quê? Não está bem. Então, Paulo chama a atenção deles. E não só. Lá, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11, agora com outra igreja, com outros cristãos, os cristãos hebreus, o Espírito Santo também chama a atenção da mesma forma. No versículo 11 está escrito assim: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, o Espírito Santo estava dizendo aqui que aqueles cristãos já poderiam estar aprendendo coisas muito mais profundas, eles poderiam estar tendo experiências muito maiores com Deus, mas eles não podiam porque ainda não haviam amadurecido. Você sabe? Olhe para mim, por favor. Quando o pai, ele olha para a criança, ele olha para o filho, o pai ou a mãe, imagine, por exemplo, que aquele pai ou a mãe tem uma certa condição financeira, e ele olha para o filho ali brincando de carrinho, e ele fica ali fazendo vários sonhos, vários planos, né? Ele olha para aquela criança e fica pensando, olha, quando ele crescer, eu quero colocar ele nas melhores universidades, quando ele crescer, esse carrinho de brinquedo, eu quero dar um carro de verdade para ele. Ou seja, o pai e a mãe vai fazendo vários planos, mas planos para quando? Para quando ele estiver preparado, para quando ele tiver idade. O pai tem condição de fazê-lo agora, mas não pode fazer agora porque ela ainda é o quê? Criança. Ela ainda não está preparada, ela ainda não tem idade para aquilo, ela ainda não tem maturidade para aquilo. Então, os planos do pai vão ficando adiados, até o momento em que aquela criança estiver preparada para isso. E eu acredito que existem coisas grandes que Deus quer fazer, mas que não fez ainda, porque quando Ele olha para muitas pessoas, Ele vê a mesma coisa. Eu quero fazer coisas maiores, mas ela não tem cabeça, ela não tem maturidade, ela ainda não tem condições. Eu quero tanto fazer isso, eu quero tanto fazer aquilo. Existem certas coisas que Deus quer nos mostrar, quer fazer, mas quando Ele olha para muitas pessoas, é como, imagine o professor que quer ensinar coisas profundas para um aluno, quer ensinar filosofia, ensinar aquelas sequências de matemática enormes, mas ele olha para o aluno ainda não sabe nem a tabuada, erra no 2 vezes 2, às vezes o aluno não sabe nem escrever direito, e o professor pensa, como é que eu vou ensinar coisas mais difíceis, se ele ainda continua errando as coisas mais fáceis? Tem muita gente que está atrasando as coisas na vida dela, por ela mesma está atrasada na sua condição espiritual. Então, por isso, o Espírito Santo fala assim, porque devendo já ser mestres, pelo tempo,
ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e o quê? E não de alimento sólido. Olhem para mim, por favor. Olha só que coisa profunda. O Espírito Santo dizendo aqui para os cristãos de Hebreus que pelo tempo que eles tinham, eram para eles estarem ensinando. Eles já deviam ser mestres. Ou seja, ao invés de eles estar sendo ensinando, ainda havia necessidade de alguém que o quê? Que os ensinasse. Ao invés deles já estarem dando exemplo, era eles ainda que precisavam dos, como diz aqui, os princípios elementares, ou seja, ainda aprendendo o beabá. Eu coloquei aqui essa escada, porque você sabe, cientificamente falando, já está comprovado, as pessoas guardam mais o que vê do que o que ouve. E se de tudo que nós estamos falando, pelo menos você lembrar desse exemplo aqui, eu já vou me dar por satisfeito. Imagine que quando você chega na igreja, Deus ele te entrega uma escada e diz para você o seguinte: essa é a sua vida espiritual. A partir de agora, o seu compromisso é a cada dia, a cada experiência subir um novo quê? Um novo degrau. Deus não quer que você suba tudo da noite para o dia, mas que dia após dia você o quê? Desenvolva. Não adianta você querer subir da noite para o dia, porque muitos quiseram subir da noite para o dia e da mesma forma que subiram de um dia para o outro, desceram de um dia para o outro. Porque você tem que a cada degrau que você subir, ter o cuidado para não tropeçar, para não cair. Porque se você cai, você volta aonde? Volta ao zero. E infelizmente, há muitas pessoas na igreja que estão assim, ó, o tempo todo, de altos e quê? E baixos. Altos e baixos. Quando você pensa que agora ela aprendeu, agora ela desenvolveu, daqui a pouco ela cai e está lá de novo a estaca zero. Não é isso que Deus quer. Você pode não subir, você pode não desenvolver na velocidade que deveria, mas pelo menos a cada experiência, a cada ano, a cada luta que você passa, a cada mensagem que Deus fala com você, você está ali desenvolvendo. Você está ali crescendo. Amém? E não só isso, mas encontrando aqueles pelo caminho que você vai ajudando também o quê? A subir. Porque tem gente, pessoal, que às vezes nem sobe e nem deixa os outros o quê? Subir. Não é verdade? Ainda faz os outros tropeçarem. Não. Quando você chegar lá em cima, Deus vai perguntar: quantas pessoas você ajudou a subir? Ele não quer que a gente suba sozinho, mas que a gente possa subir com o maior número possível. Agora há um detalhe muito importante, que nessa caminhada, nesse crescimento, você não pode abrir mão, que é você ficar muito tempo no mesmo sítio. Porque quando você está subindo, você está exercitando a fé, seus músculos estão desenvolvendo, espiritualmente falando. Quando você está subindo, você está ficando cada vez mais forte, cada vez mais experiente, sua comunhão cada vez maior com Deus. Amém? Mas se você fica parado muito tempo, a tendência é você se atrofiar, que é o que acontece com muitas pessoas. Se você, por exemplo, pegar uma criança que ela cresceu até os 7 anos, e depois, passado um tempo, você repara que ela parou de crescer, alguma coisa está errada. Ela cresceu até 7 anos. Hoje ela já tem 10, 11, 12 anos, mas ainda continua com um corpo de 7. Então alguma coisa está o quê? Alguma coisa está mal. Há alguma coisa que fez ela parar de crescer. E muitas pessoas, elas dizem assim: pastor, eu não sou mais o mesmo quando eu cheguei na igreja. Eu era viciado, hoje eu já não sou mais viciado. Eu tinha mágoa, hoje eu não tenho mais mágoa. Eu tinha más
atitudes, vivia nas noites. Hoje eu não vivo mais na noite. Mas há anos que eu sou a mesma pessoa. E de alguns anos para cá, que eu não desenvolvi mais, que eu não cresci mais. Eu estou estacionado. E isso é um perigo muito grande. Porque a tendência de quem fica parado não é subir, é o quê? É descer. Então alguma coisa fez você parar de crescer. Não sei. Há uma amizade, às vezes até dentro da igreja. Uma palavra que você ouviu. Um vídeo que você assistiu. Um problema que você passou. Alguma coisa fez você parar de crescer. E você precisa corrigir isso. Porque na vida da gente, a gente não aceita ficar parado. Qual é o aluno que aceita ficar a vida toda no 10º ano? Todo aluno quer o quê? Desenvolver. Qual é o profissional que aceita ganhar o mesmo salário a vida toda? Que aceita ter o mesmo cargo a vida toda? Na vida você quer desenvolver. Você não quer sempre as mesmas bênçãos, você quer sempre bênçãos novas, você quer sempre crescer. E por que espiritualmente você vai aceitar ser o mesmo? Só para terminar, eu estava falando para as pessoas aqui hoje de manhã, que graças a Deus eu tive o privilégio, que poucos pastores tiveram, que é passar novamente na mesma igreja. E eu tive esse privilégio 3 vezes, porque eu já passei 3 vezes em Guarulhos, 2 vezes em Chelas, num tempo maior, 2 vezes em Vila Nova de Gaia. E eu tive uma experiência que poucos pastores têm, que é você acompanhar as pessoas por um tempo, e depois de alguns anos você voltar para aquela mesma igreja, e você voltar a conversar com aquelas mesmas pessoas, e você poder encontrar 3 situações diferentes. Uma é você chegar naquela igreja depois de tantos anos, e você ver que aquelas pessoas com quem você conversa continua a mesma pessoa. Então, há pessoas que você conversava antes, que era cheia de dúvida, cheia de sentimento, emotiva, e aí você, passado alguns anos, você volta a falar com ela, e você vê que ela continua cheia de dúvida, continua cheia de sentimento, emotiva, ou seja, os anos se passou e ela continua a mesma. É aquela mesma pessoa cheia de dúvida, é aquela mesma pessoa cheia de sentimento, é aquela mesma pessoa que você conheceu há tantos anos atrás. É normal isso? Será que é isso que Deus quer? Não. Agora, sabe o que é pior que isso? É quando você volta para aquela igreja e encontra pessoas que, ao invés de crescer, regrediram. Como já aconteceu em uma dessas igrejas que eu voltei, e tinha pessoas que estavam ali fazendo aula para candidato obreiro, eram firmes, e quando a gente volta, a pessoa está manifestando com demônios, caiu em tentação, voltou a estaca zero. Pessoas que antes eram fervorosos, dedicados, eram pessoas presentes na obra de Deus, prestativos, e aí você volta para aquela igreja, e você vê que aquela pessoa que era tão dedicada está tão fria, aquela pessoa que era tão fervorosa, e às vezes até, não tenho nada contra quem senta aí no fundo, tá? Mas às vezes até o lugar que a pessoa costumava sentar, que era aquela pessoa que sentava na frente, procurava chegar mais cedo, prestava atenção, ela foi se distanciando. Aquela pessoa que está tão fria, tão diferente, mas ela não era assim. Então você passa um tempo e você volta para aquela igreja e você vê que aquela pessoa mudou, mas mudou para onde? Para pior. Mas por outro lado, eu tive o prazer de voltar nessas igrejas e ver pessoas que tinham subido. Pessoas que eu vi chegar na igreja endemoniadas e hoje estarem fazendo a obra de Deus. Pessoas que eu vi chegar na igreja ali sem nenhuma fé, completamente perturbadas, mas que agora firmes, convertidas, e dá gosto de você dizer assim para a pessoa: olha, poxa vida, fulano, como você está diferente, como Deus te transformou. Amém? Então, antes da gente fazer a oração, faça uma reflexão. Se os pastores que passaram aqui no passado, com quem você conversava bastante, se eles voltassem agora,
Se eu fosse embora e voltasse esse pastor que te acompanhou, que te atendeu, e ele viesse a conversar com você hoje de novo, ele ia encontrar a mesma pessoa? Ele ia encontrar alguém pior do que quando ele passou aqui? Ou ele ia ver que você desenvolveu, que você cresceu, que você amadureceu? Porque esse pastor pode até não vir, pode isso até não acontecer, mas Deus está vendo quem está regredindo, quem está na mesma há muito tempo, e os que estão o quê? Desenvolvendo, amadurecendo. E o que Deus ele quer ver é esse amadurecimento em nós. Podemos errar, repito, mas não podemos ficar errando os mesmos erros. Podemos não crescer da noite para o dia, mas não podemos regredir, nem tampouco ficar estacionado há anos, sendo a mesma pessoa, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes. Não, eu não aceito isso. Deus não me trouxe aqui para continuar sendo o mesmo. E por mais que você já tenha tido, olha, ainda que você seja uma pessoa como Paulo, que teve experiências extraordinárias de ter subido ao terceiro céu, todos nós sempre temos alguma coisa a amadurecer, a crescer. Não pense você que você já mudou o suficiente e não precisa mudar mais, porque não há ninguém que tenha conhecido Deus o suficiente que não precisa conhecer mais. Lá em Filipenses está escrito no capítulo 3 que temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O que você entende como desenvolver a nossa salvação? Não significa conhecer mais a Bíblia, não significa desenvolver os anos de igreja, significa crescer espiritualmente, se tornar cada vez mais firmes, cada vez mais fervoroso, cada vez mais fiel, cada vez com uma comunhão cada vez mais íntima de Deus, porque é o que Ele espera. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar mais perto dela. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer conhecer mais ela, a gente quer estar o maior tempo possível com ela. E quando a pessoa realmente ama a Deus, ela quer e faz de tudo para estar cada vez mais próxima dEle, cada vez mais perto dEle, cada vez agradando Ele mais e mais. E quando o Espírito Santo encontra esse desejo, Ele ajuda, Ele ensina. Como o pai que ensina a criança, amadurece a criança: meu filho, olha, não é assim, na vida não é desse jeito. Olha, meu filho, no futuro você tem que ser diferente. Assim como o pai puxa pelo amadurecimento do filho, quando Deus encontra alguém que quer crescer, quer desenvolver, quer amadurecer, quer melhorar, o Espírito Santo vem e ajuda. E é o que Ele vai fazer agora. Você quer? Então fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.